Para quem tiver sem? Em nome de Jesus? Isso. Quem está sem Bíblia, levante a mão. Às vezes sai na correria, não dá nem tempo, às vezes vem da rua, não é verdade? Quem tiver sem, levanta a mão, por gentileza. Aí pode entregar para quem está sem, ó. Deixa a mão mais alta assim, crente, para te enxergar. Isso. Deus Santo e Poderoso. Isso. Lucas capítulo 3, versículo 23, 22, na verdade, e Lucas 4, 3. Amém? Amém? Deus Santo. Onde é que fica o livro de Lucas? Novo Testamento, Mateus, Marco e Lucas. Faz parte dos evangelhos sinóticos. Quem encontrou? Amém. Que diz assim, 3:22. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e do céu veio uma voz que dizia: Você é o meu filho amado, em você me agrado. Vamos ler todos juntos? O Espírito Santo... Agora, capítulo 4, versículo 3. Então o diabo disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Vamos ler todos juntos? Então o diabo disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Meus irmãos podem se assentar dando graça a Deus. Cadê a água, mãe? Deus Santo e Poderoso. Aleluia. Aqui. Irmãos, a palavra do Senhor fala aqui em Lucas capítulo 3 a respeito do início do ministério de Jesus. A palavra do Senhor diz que Jesus ele viveu por volta de 33 anos na sua natureza humana e ele fica até os seus 30 anos de forma anônima sem ainda começar a desenvolver o seu ministério. Porque para que nós possamos exercer o ministério na obra de Deus, primeiro é necessário uma preparação. Para que nós possamos exercer o ministério com excelência, primeiro é necessário uma preparação para que a gente não venha matar pessoas inocentes, para que nós não venhamos, aleluia, a brincar com aquilo que Deus coloca sobre as nossas mãos. Então Jesus ele passa por um período de 30 anos sendo preparado para aí sim começar a exercer o seu ministério. Tem pessoas que reclamam com Deus, que falam com Deus, mas Senhor, por que eu não tenho oportunidade? Senhor, por que a minha vida está dessa forma? Eu leio a Bíblia, eu ensaio hinos e quando chega, parece que ninguém me nota, parece que ninguém me vê. E Deus está falando para mim e para você nessa noite, antes das oportunidades chegarem. Primeiro Deus vai nos preparar. Aleluia. Então Jesus passa por um período de 30 anos sendo preparado por Deus. Mesmo sendo o próprio Filho de Deus, ele passa por um período muito grande de preparação. Tem pessoas que não estão entendendo o porquê que certas coisas ainda não aconteceram nas suas vidas. É porque Deus primeiro está preparando para depois abrir a porta da oportunidade. Para depois te colocar aonde Deus quer que você esteja. Para alguém exercer medicina, primeiro tem que estudar 6 a 10 anos. Para alguém exercer contabilidade, tem que estudar 5 anos. Para alguém exercer biologia, tem que estudar mais de 6. Aleluia! Para tudo na nossa vida é necessário uma preparação. Louvado seja o nome do Senhor. E durante essa preparação, é importante, é essencial que nós sejamos pessoas obedientes. A palavra do Senhor fala aqui no capítulo 3, a respeito do ministério de João Batista, que era levantado por Deus após um período de 400 anos, na qual não se ouviu a voz de Deus. Durante um período de 400 anos, na qual não houve ninguém que se levantasse e dissesse, assim diz o Senhor. João Batista é levantado por Deus para anunciar a palavra. E ele começa a sua pregação. Arrependei-vos, porque é chegado para vós o reino dos céus. E João Batista pregava arrependimento e o batismo que servia para a remissão de pecados. Para que serve o batismo?
O batismo, na verdade, é uma simbologia na qual representa a nossa nova vida em Cristo, a morte para o mundo natural. E quando você se levanta, significa a nova vida em Cristo Jesus. No momento do batismo, nós estamos declarando: Senhor, eu estou morrendo para essa vida mundana, para os desejos da carne, e estou nascendo para viver uma vida com intimidade com o teu Espírito. Aleluia! João capítulo 3, Jesus declara para Nicodemos que aquele que deseja, aleluia, adentrar o reino dos céus, precisa nascer de novo, e nascer da água e do Espírito. Aleluia. E a palavra do Senhor fala aqui no versículo de número 21, ao ver todo o povo batizado no capítulo 3, e aconteceu que Jesus também foi batizado. O batismo servia para a remissão de pecados, mas Jesus não tinha pecado. Então por que ele se batiza? Para deixar o exemplo para nós. Aqui ele está mostrando o retrato do seu ministério, que foi um retrato de obediência. Tudo aquilo que precisava ser feito, Jesus fez. Ele não cometeu nenhum pecado. E quando Jesus se batiza, que ele levanta, a palavra do Senhor diz no versículo 22, que o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea como de uma pomba. Significa que toda pomba é o Espírito Santo? Significa que toda pomba é o Espírito Santo? Quando eu era criança eu pensava que sim. E quando eu vi uma pomba branca eu pensava, ô Espírito Santo. Mas não, irmãos, naquele momento o Espírito Santo ele desce representado por uma pomba, e ele pousa sobre o ombro de Jesus. E o céu se abre. E uma voz diz: você é o meu filho amado, e em você me agrado. Em outras traduções está escrito que Deus diz para Jesus: você é o meu filho, e em você tenho muita alegria. Será que nós estamos dando alegria para o Senhor Jesus nessa noite? Será que a nossa vida tem sido uma vida, aleluia, de comunhão com Deus, até o ponto de nós darmos alegria a Deus? Será que a nossa vida tem sido uma vida de testemunho, a ponto do próprio Deus falar sobre nós de forma positiva? Nós precisamos refletir, aleluia, sobre como está sendo o nosso testemunho diante da palavra de Deus. E nesse momento Deus fala: você é o meu filho e em você tenho muita alegria. E logo após isso, no capítulo 4, versículo 1, está escrito que Jesus, cheio do Espírito Santo, porque aquele que obedece é cheio do Espírito Santo. Aquele que obedece a palavra é revestido por Deus para continuar. Aquele que obedece a palavra é revestido de poder para não desistir. Porque crente cheio do Espírito Santo pode passar por luta, por dificuldade, por tribulação, pela falta, mas ele não desiste. Por quê? Porque ele está cheio do Espírito Santo. Diga para o seu irmão: você pode perder tudo, menos a presença do Espírito Santo. Deva serga. Filipenses 4, versículo 3, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele estava no deserto, mas cheio do Espírito Santo. Às vezes, irmãos, nós temos problema com a nossa rotina a ponto de não poder estar sempre na igreja, mas isso não significa que não podemos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Seja uma vez por semana, 2, 3, 4, 5 cultos que você participe. É importante que toda a igreja esteja cheia do Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor fala em Atos a respeito da igreja primitiva. Todos cresciam em graça. Todos, toda a igreja. Imagina você chegar numa igreja que do porteiro até o pastor, todos são cheios do Espírito Santo de Deus. Imagina como que é um culto em um lugar desse, na qual todos são cheios do Espírito de Deus. Aleluia! Não são somente pastores, pregadores, missionários que precisam se alimentar da palavra, mas toda a igreja precisa crescer em graça. A palavra do Senhor fala que ele volta do Jordão e ele foi guiado pelo mesmo Espírito para o deserto. Deus é guiado pelo Espírito de Deus para o deserto. Porque Deus, ele muitas vezes permite que a gente passe por situações na qual nós não queríamos passar.
E muitas vezes Deus nos levará a permanecer em lugares na qual nós não queríamos estar. E talvez alguém pergunte por quê? Talvez alguém fale assim com o Senhor, mas para que eu estou neste lugar? Por que eu estou passando por essa situação? Por que eu estou nesse deserto? A palavra do Senhor fala em Ezequiel capítulo 37, que Deus leva o profeta para o meio do vale de ossos secos, para que ele viesse a profetizar. E através do profeta, Deus restaura a vida espiritual de toda a nação de Israel. Através de você, nesse deserto na qual você tem enfrentado, pessoas serão transformadas pelo poder de Deus, através do seu testemunho de força. As pessoas irão querer servir a esse Deus. Deus não conduz Jesus para o deserto para ele murmurar, para ele desistir, para ele falar, não aguento mais. Mas Deus conduz Jesus para o deserto, para que ele vença as tentações e derrote o inimigo. A palavra do Senhor fala no versículo 2 que durante 40 dias ele foi tentado pelo diabo. Ele nada comeu naqueles dias ao fim dos quais teve fome. Portanto, Jesus ele estava em jejum. Ele estava sem se alimentar de comida, somente ingerindo água. Nós entendemos por esse texto. Aqui, em primeiro lugar, eu digo para os irmãos, é importante que a gente jejue. É essencial para a vida do crente o jejum. Tem gente que só jejua quando vai fazer exame no médico, exame de sangue. E ainda jejua reclamando. Eu não aguento ficar esse tempo todo sem comer. Mas para ter intimidade com Deus é importante que a gente jejue. Que a gente faça períodos de jejum. A palavra do Senhor fala no livro do profeta Isaías sobre a importância do jejum. É através do jejum que a nossa carne é mortificada. E as nossas orações são ouvidas por Deus. É através do jejum que nós andamos em espírito e somos movidos pela palavra. Diga para o seu irmão, há quanto tempo você não jejuma, crente? Não precisa responder, amém? Não precisa responder, em nome de Jesus. Aleluia! Quanto mais você jejuar e buscar o poder de Deus, mais ele vai te encher. E mais você vai ter contato com o sobrenatural de Deus. O próprio Jesus, o Filho de Deus, jejua por 40 dias. E tem gente que Deus fala, desce 7 e reclama. Desce 3, eu não aguento mais. Tem gente que Deus fala, faz uma vigília e fala, mas Senhor, eu quero dormir. Irmãos, fala, queima Jesus. É, irmão, porque, pelo amor de Deus, né? Jesus não precisava, mas ele deixa o exemplo. Jejum. Aleluia. Tem batalhas espirituais que a igreja está perdendo porque não está tomando posse das armas que Deus a entregou. Daniel, ele jejua por 21 dias. E através do jejum de Daniel, Deus manda o arcanjo Miguel derrotar o príncipe. Aleluia. Becavacérquia. Daquela região na qual ele estava orando e lutando espiritualmente. Através do seu jejum, Deus liberta a sua casa, a sua família. Deus entra nos seus negócios. Tem gente que não está entendendo, mas por que eu não tenho mais cliente? Deus está te despertando para jejuar. Por que está desse jeito, minha filha? Deus está te despertando para jejuar. Aí talvez alguém olhe para mim e fale assim, mas eu comecei a jejuar e as coisas pioraram. Por quê? Porque a gente quer tudo fácil. A gente pensa que vai fazer um jejum e de repente tudo vai ser mudado do dia para a noite. E quando nós nos levantamos como guerreiros de Deus, as coisas de fato parecem piorar, porque o inimigo antes de sair, primeiro ele vai se manifestar para tentar, aleluia, tirar a nossa atenção, para tentar roubar as nossas forças, para fazer com que a gente venha desistir. Mas nós não vamos desistir nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos perseverar, porque vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena continuar na busca e no propósito. E a palavra do Senhor diz que ele teve fome quando acabou o jejum. Ele inicia, ele continua e ele termina o propósito. Você que fez um voto diante do altar do Senhor e não cumpriu, peça perdão, se arrependa e recomece.
Porque crente é assim, quando está passando por luta, faz várias promessas, né? Se Deus fizer isso, eu vou caminhar 5 quilômetros de joelho. Se Deus fizer isso, eu só vou andar de branco, né? Se Deus fizer isso, eu nunca mais corto o meu cabelo. E às vezes Deus faz e quando recebe a bênção, se esquece da promessa que fez lá atrás. Se Deus me abençoar, eu vou abençoar o profeta. Deus está vendo suas promessas. Cumpra em nome do Senhor Jesus. Ele inicia, ele continua e ele termina. E no versículo de número 3, então o diabo disse a Jesus. Irmãos, veja bem, preste atenção nisso aqui. No versículo 3 não diz que o diabo veio e disse a Jesus. No versículo 3 não fala, então o diabo apareceu. Assim como Deus aparece a Abraão lá em Gênesis 12. Não. Versículo 3 diz, então o diabo disse a Jesus, portanto, nós entendemos que o diabo ele estava presente naquele momento em que Jesus estava jejuando. E aqui se cumpre a palavra de 1 Pedro 5,8, que o diabo, vosso adversário, anda em derredor, procurando uma oportunidade para que possa vos destruir e tragar como leão. O diabo, ele nos observa a todo momento, irmãos, procurando uma oportunidade para tentar destruir as nossas vidas. E quando ele vai se manifestar? Quando nós passarmos por momentos de fraqueza. Quando a gente passar por decepções, por frustrações, quando passarmos pelo luto, quando a nossa carne clamar por estar se sentindo fraca. Será nesse momento que o diabo vai se manifestar para tentar colocar dúvidas sobre a sua cabeça. A respeito, aleluia, da santidade, da majestade e do amor de Deus sobre as nossas vidas. Já viu que quando algo acontece que nós não esperávamos, a primeira pergunta que vem é, por quê? Alguém passa por algo e vem aquele pensamento, por quê? Aí depois a pessoa começa a se perguntar, será que Deus não me ama para permitir eu passar por essa situação? Será que Deus não se importa comigo? Por que que Deus permitiu? E aqueles pensamentos começam a vir, e na verdade não somos nós que estamos pensando, mas é o diabo que está tentando trazer dúvida sobre as nossas mentes a respeito da existência de Deus e do amor de Deus por nossas vidas. Aleluia. Atos capítulo 16, Paulo e Silas foram pregar. Ele expulsa um demônio. De repente eles são presos. E mais do que presos, eles são chicoteados. Tem gente que basta ouvir uma palavra, um desaforo, já fala, vou sair da igreja, né? Basta ouvir uma cara feia, já falar, eu não suporto, eu não aguento isso. Paulo e Silas foram pregar. Foram chicoteados, foram presos por pregar a palavra. Com certeza o diabo lançou dúvidas na mente de Paulo. Será que Deus de fato te mandou vir para cá? Será que foi Deus que de fato te levantou? Será que Jesus de fato está na sua vida? Mas a palavra do Senhor diz, irmãos, que ao invés de alimentar esses pensamentos malignos, Paulo e Silas, por volta da meia-noite, oravam e clamavam a Deus. E cantavam louvores ao Senhor. E de repente vem um grande terremoto que quebrou as cadeias, as algemas. E eles foram libertos. Levanta a sua mão para dar um glória a Deus nessa noite. O clamor do momento da dor gerou libertação. Clame a Deus no momento das suas maiores lutas e dificuldades, que você vai ver Deus te fortalecendo, Deus te revestindo, Deus te capacitando e Deus mudando essa situação. Decai. Será que você pode levantar a sua mão e dar um glória? Tem gente que olha para mim com a cara feia, parece que não jantou. Aleluia, não tenho culpa. Amém? Vai chegar a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia! Eles clamam, Deus liberta. Então o diabo tenta lançar nos momentos de maiores aflições. Por quê? Para quê? Ainda falando sobre Paulo, ele está pregando a palavra nas suas viagens missionárias. Ele é apedrejado. Irmãos, ele fica num estado tão crítico, lá em Atos capítulo 14, que as pessoas pensam que ele estava morto, viram as costas e vão embora. De repente, Paulo se levanta, tira a poeira do corpo e continua o seu ministério.
Deus fala para mim e para você nessa noite, não dê espaço, não dê margem para as dúvidas que o diabo tenta colocar sobre a sua mente. Deus não se importa comigo, Deus não me ama. Deus permitiu, por quê? Porque Deus tinha um propósito. Tem coisas que são mistérios. Romanos 11, 36, 34, 35 e 36, ó, quão insondáveis são os seus caminhos. Inescrutáveis são os seus juízos. Quem poderá entender os planos do Senhor? Mas uma coisa nós sabemos, que aquela palavra de Romanos 8, 28 é verdadeira. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus permite o deserto para você se tornar mais forte. Deus permite as lutas para que você se torne mais forte. Independente da graça de Deus. Sérvia. Não é para gerar revolta, é para gerar vida. Não é para gerar revolta, é para gerar vida. Deus fala para alguém que está aqui nessa noite, eu permiti não para gerar revolta, mas para gerar vida. Aleluia! Decavassérgia. E aí alimenta, é o diabo, irmãos. Versículo de número 3, o diabo estava presente, como eu estava dizendo. Ele está em derredor. Aí talvez você pense, e agora? Como é que eu vou fazer? Se o diabo está em derredor. Salmos 34. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. O diabo pode estar em derredor, mas Deus está do nosso lado, nos guardando e nos protegendo. Deus, eu te peço que o Senhor abra os olhos do teu povo nessa noite, para contemplar esses anjos que estão aqui nessa noite, para que eles possam contemplar a tua proteção, decai o teu cuidado. Todo demônio maligno que está tentando agir sobre a vida de pessoas, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus vai abrir os olhos de alguém para você contemplar o anjo que está do teu lado. Talvez você pense que o Marquinhos é grande, de fato ele é, mas o anjo que está do seu lado é maior. Aleluia! Estão se levantando. Alguém que te guarda. Aleluia! Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. Eita glória! Irmãos, com a palavra dessa, eu acho que... Meu Deus, Jesus está voltando para buscar a gente. Aleluia! Deus guarda, Deus protege. Por isso se levanta contra o povo de Israel. E Davi declara, quem é esse incircunciso que ousa desafiar o Senhor dos Exércitos? Quando alguém se levantar contra você, quando o diabo se levantar contra você, fala, eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Só quem é filho de Deus, levanta a mão para adorar o nome do Senhor nessa noite. Só quem é filho de Deus, só quem está guardado pelo Senhor, glorifica esse Deus. Aleluia. Então o diabo disse, se você é o filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Você está passando pela fraqueza, não está? Você está passando pela necessidade. Então use o seu poder para transformar essa pedra em pão. Jesus, ele não veio, irmãos, para pular etapas. Jesus não veio para se poupar do que ele tinha de passar. Naquele momento ele estava sentindo fome e Deus queria que ele estivesse naquela condição. Aleluia. Deus, ele não poupa o povo do deserto. Deus não poupou Jesus da cruz. Quando ele estava no Getsêmani, Jesus fala assim, meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas sim a tua vontade. Deus não vai nos poupar de passar por aquilo que nós temos de passar. Tem gente que prega assim, com o Senhor nós é só vitória, e de fato nós temos vitória, mas também tem luta. Tem morte. É ou não é? Tem sofrimento, tem sofrimento. Tem dificuldade, tem dificuldade. Mas Deus, ele sempre está presente do nosso lado, segurando na nossa mão e nos mantendo de pé. Por que eu estou passando por essa doença? É propósito de Deus para gerar transformação sobre a sua vida. Alguém perguntou isso para Deus. Por quê? E talvez alguém pense, nossa, mas será que Deus, ele é injusto? Irmãos, é melhor entrar com a doença, é melhor você passar por enfermidade na terra e ser salvo, do que ser curado aqui nessa terra, do que não ter doença nenhuma e ir para o inferno.
É melhor passar dificuldade financeira nessa terra e ser salvo do que adquirir posses com desonestidade, fugindo da lei e morar a eternidade no inferno. Então Deus sabe o porquê de cada coisa que nós estamos passando e vivendo. E tudo é para que nós sejamos salvos por Deus. Porque, irmãos, se tem uma coisa que nos aproxima da presença do Senhor, é a dor. Porque a dor nos mostra a nossa incapacidade e a soberania de Deus. Eu ouvi essa frase em um lugar, que o maior lugar que um homem pode alcançar é a dependência de Deus, é estar na dependência do Senhor. Não é ser presidente, não é ser deputado, não é ser uma pessoa, não, é estar na dependência de Deus é o maior lugar que o homem pode alcançar. Então o diabo tenta trazer solução simples, poupar Jesus daquele sofrimento. Muitas vezes nós recebemos propostas, irmãos, para quebrarmos princípios bíblicos. E nós não podemos aceitar. Mas você vai para a igreja e está passando por essa situação? Sim, Satanás, eu estou. Mas meu Deus está cuidando de mim. Não diz que é crente e passa por isso? Sim, por isso que eu estou passando, justamente porque eu sou crente. Porque o pai só disciplina o filho a quem ele ama. Louvado seja o nome do Senhor. E quando o diabo tenta lançar, veja bem, nós lemos no início da pregação, capítulo 3, versículo 22, que Deus declara: você é o meu filho amado, que me dá muita alegria. Capítulo 4, versículo 3. Se você... Veja bem, há dias atrás, há meses atrás, Jesus ouve a voz de Deus. E depois de um curto período de tempo, o diabo já tenta colocar em dúvida o que Deus falou. Às vezes você recebe uma profecia e tudo parece ao contrário a essa profecia se cumprir sobre a sua vida. E o diabo tenta colocar dúvidas sobre as nossas mentes, mas o que importa é o que Deus falou. O diabo está dizendo se não acontecer, Deus está falando vai acontecer. O que importa não é o que o diabo está dizendo, mas o que Deus decretou a nosso respeito. Reclamando prova cega, se você é o filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Jesus, ele não dá nem ouvidos, ele responde. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Aleluia. Jesus, ele tira essa palavra de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 8, na qual o povo estava no deserto. E de repente eles pensam, o que vamos comer? E Deus fala, vou enviar maná para esse povo, para eles saberem que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Talvez você esteja pensando que o seu alimento, que a sua fonte, que a sua vitória vai vir de um lugar, vai vir de uma pessoa, vai vir de uma circunstância, mas Deus está dizendo para mim e para você, sou eu que vou entregar a vitória sobre as suas mãos. Vira dele. Decavassur. Irmãos, Deus ele está aqui nessa noite. Renovando vidas. Há muitos crentes que estão aqui e vão assistir essa pregação, que estão passando por batalhas espirituais, na qual o inimigo tem tentado trazer dúvida para gerar incredulidade. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que o diabo quer que nós sejamos incrédulos. Mas, Salmo 119, 11, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. E a tentação, irmãos, ela continua. A palavra do Senhor diz que o diabo leva Jesus para um lugar alto. Ele mostra os reinos do mundo e fala, eu vou te dar tudo isso se você se prostrar e me adorar. Mas Jesus, ele responde, está escrito, adore o Senhor, seu Deus. Veja bem, versículo 2, então o diabo disse. Versículo 4, mais Jesus disse. Versículo 5, então o diabo levou. Versículo 8, mas Jesus responde. Versículo 9, então o diabo leva. Versículo 12, mas Jesus respondeu. Jesus, ele não se cala. Ele não recebe, ele não aceita as propostas do diabo. Mas ele exerce a autoridade da palavra sobre aquela tentação.
O diabo tenta Jesus através da dúvida, através do orgulho. Eu vou te dar, se você me adorar. Ele tenta até mesmo enganar Jesus através da palavra. Olha, jogue-se daqui, porque está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a vosso respeito. Mas Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Deus, ele vai nos livrar do engano, da dúvida, do orgulho, da soberba, dos pecados, se nós pronunciarmos a palavra e vivermos e praticarmos aquilo que nós temos aprendido. Jesus vence a tentação. Versículo 13. E tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. Jesus, ele vence aquelas situações. Jesus vence todas aquelas propostas. Dekavasurya. Talvez você está recebendo propostas para pecar contra Deus, para fugir de princípios. Mas Deus fala: guarde a palavra que eu te abençoo. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E a salva de palmas em forte para o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a igreja.